Obrigada, já já a gente comenta mais da reação dos mercados. Deixa eu trazer ele aqui para a nossa conversa, nosso comentarista, economista Vandique Silveira, que está chegando aqui na nossa semana, para começar a semana. Muito bom dia, Vandique, bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Débora, bom dia, Felipe, Bom dia. a todos vocês. Prazer estar de novo aqui, segunda-feira, dia perfeito para começar tudo, né? Exatamente, né? Trazer aí um planejamento, olhar para a semana. Vandique, tem vários pontos assim para a gente conversar, mas eu estava até olhando aqui, acho que vale a gente começar falando um pouco mais sobre esses PMIs da Europa que mostraram ali, vieram bem ruins ali, né, em alguns deles, mas acho que mostram principalmente ali uma desaceleração da economia e ainda assim uma preocupação em relação até onde o Banco Central Europeu vai precisar subir juros. A gente tem a decisão do FED, que depois eu quero comentar com você, mas você acredita de alguma forma, né, que os dados dos PMIs, eles mostram ali que Europa, muito provavelmente, até Reino Unido, enfim, pode ser que não consigam escapar de uma recessão? Paula, de fato, os números, os PMIs e os subitens dos PMIs, principalmente de serviços, são muito ruins para a Europa. São péssimos, na verdade. A Europa está num processo de estagflação, praticamente. A inflação continua bastante elevada, precisa ser trazida em direção à meta de 2%. No entanto, as economias estão patinando, tá? E não é apenas a Europa em si, falando de zona do euro, mas também o Reino Unido. O Reino Unido tem uma situação ainda um pouquinho pior, que a taxa de inflação é muito elevada, apesar de ter caído um pouco recentemente, mas ainda muito fora da meta e uma desaceleração notável. Minha grande preocupação, Paulo, é a Alemanha. A Alemanha tem mostrado um problema muito sério, tanto de produção industrial, né? A produção industrial da Alemanha está andando de lado, um problema muito sério para todo o mundo, e principalmente para o continente europeu e para a zona do euro. Inclusive, né, a gente estava falando aqui em relação da Alemanha, né, algo que precisa ficar muito atento, é que é a maior economia, inclusive, né, da zona do euro, e há uma expectativa, até vi aqui uma leitura de algumas agências internacionais, de que pode ser que o Banco Central Europeu só consiga fazer o seu movimento de corte de juros, não seria ali, provavelmente, nem em 2023, muito provavelmente somente em 2024. Diferente, claro, né, até muito distinto a gente fazer esse tipo de comparação com os Estados Unidos, até porque o próprio Banco Central Europeu tem ali várias economias para lidar, né, com uma única política monetária, subir de uma forma muito agressiva traz impactos para algumas economias e também tem toda essa questão muito sensível desta guerra da Rússia e da Ucrânia, que permanece e a gente não sabe exatamente como que deve ser o desenrolar dessa história. A gente estava até comentando aqui, né, tem aumentado, principalmente acho que uma preocupação, essa questão do escoamento dos grãos. A gente não entende exatamente quais são os próximos passos que isso pode acabar acontecendo e gerando por uma pressão inflacionária também. A Europa acaba sendo ali, né, acho que a primeira a sofrer bastante essas consequências. Bom, certamente o bombardeio dos silos ucranianos, principalmente os silos mais próximos da Europa, como aconteceu recentemente em Odessa, né, muito próximo do território da Romênia. Isso não é boa notícia, uma vez que o trigo tem pouca alternativa, né, principalmente para consumo humano, e isso vai botar pressão para cima, né, acelerando o processo inflacionário, principalmente de produtos derivados do trigo na Europa. Fora que a Europa já tem um problema sério, que era a dependência de gás e também de petróleo russo, né? Isso foi mitigado, mas não é uma coisa zerada. A Alemanha ainda tem uma dependência dessa relação com a Rússia, né? Os europeus e a OTAN em geral fizeram vistas grossas para essa dependência, uma vez que a Alemanha não pode ser como o motor da Europa, não poderia ser arrefecido de uma maneira muito drástica, mas é um problema para ser lidado, né? A Rússia tem aumentado a sua fala belicosa, principalmente contra a Polônia. Houve uma ameaça recentemente do reposicionamento de tropas polacas na fronteira com a Bielorrússia e houve esse atentado, aliás, esse bombardeio muito próximo da Romênia, que a gente não pode deixar de falar que é membro da OTAN. Quer dizer, essa é uma guerra, como eu disse semana passada, a gente não viu ainda o pior disso. Existe a possibilidade de uma escalada e minha preocupação é a Rússia entender, o Putin entender que está nas cordas e tomar decisões mais drásticas. Vandique Silveira, que está aqui comigo.
no nosso estúdio. Vandique, também queria entender um pouco da sua visão, né? Muitos analistas aí têm dito que vai ser difícil do Fed conseguir trazer a inflação de volta para a meta, né, de 2%, sem conseguir provocar ali uma recessão na economia americana. Parte já acredita que vai ser o pouso suave, porém com uma possível, né, ali recessão, pelo menos para alguns trimestres, uma recessão mais técnica, que consiga ali ser provocada, né, por conta dessa desaceleração econômica. Queria entender também um pouquinho das suas expectativas em relação a essa decisão de política monetária da economia americana. Bom dia, James. Um prazer vê-lo de novo. Eu já estava com saudades de você. Fazia tempo que não ouvia. Paula, aquela frase Eu também. Eu estava com muitas saudades de vocês. Aquela frase famosa de nunca apostar contra os Estados Unidos, ela é algo certamente focado no que está acontecendo hoje, né? Nunca apostar nos Estados Unidos, não apostar contra os Estados Unidos significa que a resiliência da economia americana ela se faz notável em diversas áreas. E principalmente isso é notável na dificuldade do Fed em trazer a economia, principalmente a inflação, na direção do centro da meta de 2%. A gente viu que o emprego está pujante, mesmo com taxa de juros em elevação e uma perspectiva que eu tenho certeza que vai ser em torno de 0,25%. E eu não sei se é a última elevação, porque o emprego continua bastante pressionado. Agora, a vantagem é que a renda parou de crescer. Então, você tem mais gente sendo empregada, maior demanda, mas menor pressão em função de salários muito elevados. Quer dizer, isso é importante para a gente ter uma análise mais íntegra sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá certo? Semana passada, o número de desemprego veio bastante abaixo, né, da expectativa do mercado. Isso também mostra essa fortaleza da economia americana em frente ao processo de aumento de taxa de juros. Portanto, a gente ainda não está num ponto que a gente possa afirmar que o Fed parou. Eu acredito, sim, que a taxa de juros nos Estados Unidos de equilíbrio é em torno de 6, 6,5%. E a gente está muito próximo disso. E acredito que com essa nova elevação em 0,25, a gente pode ter chegado lá. Mas é muito difícil afirmar, dada a pujança e a flexibilidade da economia americana. Pelo outro lado, eu não acredito que nós vamos ter algum tipo de recessão. Se houver uma recessão, provavelmente no começo de 2024, uma recessão técnica e um pouso suave com uma volta bastante rápida. Todos os indicadores mostram isso. Quer dizer, a gente não tem uma redução de produção industrial que fala, os Estados Unidos estão entrando em recessão. Não, é muito mais do lado técnico, algo suave que a gente observa em função, principalmente, a renda parou de subir, mas ela se mantém elevada, o número de empregados se mantém muito alto, em 3,6%, aumentou levemente, mas a gente ainda continua em pleno emprego nos Estados Unidos. Já com relação ao real estate, esse é um problema porque existe, sim, indícios de bolhas em algumas cidades, principalmente alguns centros urbanos, como o próprio James apontou, que é a cidade de Miami e seus arredores. Tá? É muito caro morar nessa região. Houve um êxodo de estados, principalmente Nova York e do Nordeste americano, Nova Inglaterra, etc., na direção desse estado, uma vez que Nova York, principalmente, passou a se tornar um espaço geográfico mais restritivo com tudo o que aconteceu durante a pandemia e depois, obviamente, a questão dos impostos estaduais e municipais. Califórnia também foi um provedor, né, de uma quantidade enorme de pessoas, principalmente pessoas ricas, que saíram do estado da Califórnia, os milionários ou os bilionários que ganharam muito dinheiro com o Vale do Silício, com investimentos em empresas de internet e começaram a ser taxados a níveis que fizeram com que houvesse um estrangulamento dessa renda desse pessoal. E esse grupo de pessoas buscou cidades ou regiões que sejam mais atraentes do ponto de vista fiscal para eles. No entanto, em várias regiões dos Estados Unidos, ainda existe pressão no que tem a ver com estoque de casas à venda. Como existe uma percepção de aumento de taxa de juro e que, com isso, o preço vai cair,
dos imóveis, muitas pessoas que gostariam de vender seus imóveis durante essa época do ano, que tradicionalmente é quando os americanos vendem e compram casas novas, durante o verão. Então, muita gente que gostaria de vender não colocou os seus imóveis à venda, porque tem dois problemas que estão acontecendo. O aumento de taxa de juros faz com que o valor do imóvel caia, em função do aumento do custo de hipotecas, né? Raramente nos Estados Unidos alguém compra uma casa em cash, vai lá e faz a compra imediata da casa. Normalmente isso acontece através do mercado hipotecário. Hipotecas hoje, se você tem um credit rating bastante elevado, se você é uma pessoa que está acima dos 700 pontos, 800 pontos, você já está pagando 6,5%, que para os Estados Unidos, para o mercado imobiliário americano, é muito elevado. Como a maioria do povo americano não tem um credit rating desse nível, nós estamos falando de hipotecas que cruzam a fronteira dos 8%, 9%. Então, isso é proibitivo. Mesmo assim, ainda existe bastante pressão para cima em várias regiões e isso é preocupante. E esse é um dos pontos, um dos itens relevantes, porque praticamente 40% do CPI tem a ver com moradia. E o Fed certamente está de olho nisso. Vandic Silveira, seus comentários também a esse assunto. Felipe, existem 3 pontos bastante relevantes no que está acontecendo nos Estados Unidos. O James tocou num de maneira muito objetiva, que foi a reforma tributária do Donald Trump, que não conseguiu fazer tanto efeito, porque logo após, né, ela foi feita em 2018, 2019, um ano praticamente perdido, seguido de um ano totalmente perdido, que foi 2020, por causa da pandemia, 2021, um pequeno começo, abertura, e a abertura, de fato, começou em 2022. Então, os efeitos totais dessa reforma tributária do Donald Trump não foram sentidos. Agora, houve um casamento com o segundo fator, que foi o acirramento da relação com os Estados Unidos e China, com a volta, né, o nearshoring e o onshoring de muito do que acontecia nos Estados Unidos, do que acontecia na China, no território americano e no território mexicano, né? O México também está passando por um processo muito interessante de crescimento econômico, mesmo com bastante restrições políticas. E o terceiro fator que realmente faz com que os Estados Unidos se impulsione, né? Falando, o primeiro foi essa reforma tributária muito focada na produção nos Estados Unidos, que desonerou a produção. Isso é um ponto que deve ser levado em consideração pela reforma tributária brasileira. Senhores congressistas, principalmente senadores, levem isso em consideração, o impacto disso na economia. Segundo a China, o acirramento do relacionamento, o problema geopolítico. E o terceiro, a produtividade total de fatores. Isso deu um impulso muito forte à economia americana, levando em consideração que o capital foi muito melhor utilizado de volta nos Estados Unidos, com o menor custo por utilização dele, principalmente pela redução de taxa de juros e também pela reforma tributária. E depois a produtividade do elemento humano, né, a produtividade do trabalho dos Estados Unidos está em franca ascensão. E sem um acompanhamento maior do que ele em termos de pressão por causa de salários. Ainda que os salários aumentaram, eles não aumentaram mais do que a produtividade, que isso faz os Estados Unidos uma economia extremamente móvel, extremamente resiliente por causa desses 3 fatores, mas principalmente pela produtividade. A gente segue aqui, 11 horas e 24 minutos. Quero trazer também um pouco dessa pauta com o Vandic Silveira, porque no fim de semana saiu uma notícia importante, Vandic, a respeito de um acordo do G20 sobre combustíveis fósseis. Inclusive, a Arábia Saudita é bastante reticente com essa possibilidade de acordo, que diminuiria, né, a oferta de petróleo, carvão, gás, enfim, vários combustíveis fósseis. A Arábia Saudita não quer que diminua a oferta, mas ela segue cortando a produção do petróleo justamente para tentar manipular de alguma forma o preço do petróleo para cima. Como que você vê essa situação, principalmente num momento de bastante discussão, né, sobre demanda e oferta dos combustíveis fósseis, uma também tensão já geopolítica embutida ali, né, já que tem toda a questão da Rússia, tem a questão dos Estados Unidos, a Arábia Saudita, enfim. Como que você vê essa situação envolvendo o próprio G20 e essa tensão também com a Arábia Saudita?
Felipe, a Arábia Saudita é muito oportunista e tem sabido levar muito bem essa situação geopolítica, tendo entendimentos com a China, com a Rússia e com o G20, com os países industrializados do mundo. Certamente não é no interesse da Arábia Saudita a redução da oferta de combustíveis fósseis. No entanto, ela quer liderar esse mercado, como ela lidera em produção, a questão de manipular a oferta temporária. Obviamente, todo tipo de cartel ele tem incentivos muito negativos para cada um dos membros desviarem das cotas que são de maneira difíceis de serem impostas, né? Elas são cotas muito mais teóricas, né? Porque é difícil você evidenciar que um está vendendo mais do que o outro. No entanto, é possível de ver isso quando o preço começa a cair. Então, a Arábia Saudita está fazendo sua parte, sendo o mercado, sendo o produtor mais relevante do mundo em questões de petróleo e seus derivados. Outro ponto importante que vocês trouxeram é a questão da Goldman Sachs prevendo alguns picos. E picos temporários sempre são possíveis numa commodity tão volátil como o petróleo. Mas como o próprio James mostrou, né, a perspectiva de oferta é muito grande. A gente tem que levar em consideração que a economia chinesa não está crescendo. A China está nas cordas. A situação na Europa não é muito melhor. Nós temos países que estão se arrefecendo rapidamente, portanto, demanda por petróleo derivado vai cair. Os Estados Unidos continua pujante, mas pujante numa taxa que é decrescente. Então, a demanda ela vai permanecer muito parecida ou vai diminuir um pouco, mas não vai ter grandes picos, como a gente imagina. E o mundo emergente não está... Não demonstra, né, como país como o Brasil, sim, a gente vai ter um crescimento provavelmente na casa de 2%. Mas não estamos falando de crescimentos exorbitantes, como o crescimento de pós-pandemia, etc. Isso vai colocar muito pouca pressão no valor do petróleo. Portanto, eu não concordo que a gente vai ver preços muito acima dos valores atuais, acima da casa dos 85, acho que é muito improvável. Acredito que a Goldman Sachs esteja bem comprada em petróleo e está querendo encontrar alguém para comprar, entrar na perspectiva dela. No entanto, eu não vejo grandes pressões de petróleo, mesmo com essa questão ambiental que o G20 tem tentado passar para a redução de combustíveis fósseis em função do calor, das ondas de calor que estão acontecendo hoje, principalmente no sul da Europa. Isso praticamente é muito complicado, você ter esse grupo de países, ao mesmo tempo, conseguir fazer as concessões necessárias para a redução disso aí. Vandic, você falou em relação à China, né? A gente tem comentado bastante sobre China recentemente, inclusive. A gente, hoje, mais uma vez, né, nós trouxemos aqui, os principais líderes da China sinalizaram ali um apoio ao setor imobiliário, esse setor que é tão importante, que a gente sempre comenta bastante aqui. A ideia seria realmente aumentar o consumo e resolver a questão da dívida do governo local. Prometeram, inclusive, uma política anticíclica, né, o que sugere ali um pouco mais de apoio à economia. Queria entender também um pouco da sua visão, né? Você que sempre traz aí argumentos importantes em relação à China. A gente viu também mais cedo ações da China, ações imobiliárias caindo na segunda-feira devido a temores ali em expectativa em relação a essas dívidas de incorporadoras. Se um lado a gente está vendo alguns estímulos, as ações estão caindo, fiquei até confusa um pouco em relação a isso, que teoricamente poderia parecer que seria, né, novamente um grande estímulo para a economia chinesa e as incorporadoras iriam surfar um novo momento para isso. Parece que não. Paula, é exatamente esse o problema de você ter um mercado ilíquido e comandado por uma ditadura. Né? Não adianta você impulsionar ou tentar bater um cavalo morto, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. O setor imobiliário chinês, que corresponde a 30% do PIB da China, o segundo maior PIB do mundo, e que corresponde a 70% dos savings, ou dos investimentos familiares, tá? Ele acabou. Né? Ele tem que ser feito um processo de redução das dívidas, principalmente as dívidas das famílias, que é o que mais me preocupa, porque a China precisa impulsionar consumo. Mas como essas famílias estão presas em hipotecas, compraram uma quantidade, algumas famílias chegaram a comprar 4 casas,
né? Porque houve um estímulo enorme desde o começo dos anos 2000 por parte do Partido Comunista, porque isso, de fato, impulsionou de maneira artificial o PIB chinês. O PIB chinês, segundo o maior PIB do mundo, é um PIB que foi construído muito a reboque do mercado de construção civil e de real estate. Isso é um problema, uma vez que você criou uma bolha e essa bolha chegou ao seu fim. Se houvesse um mercado livre na China, essa bolha teria estourado, os preços dos imóveis teriam caído e a gente teria uma solução via mercado. Mas a China não vê o mercado sendo o principal alocador de recursos e, com isso, ela resolveu fazer um impulso ainda maior para que, no momento onde ela está crescendo muito aquém das expectativas, possa de novo fazer a mágica do crescimento via alocação em real estate. Isso não está acontecendo, as empresas que têm que são listadas na bolsa chinesa, elas têm sofrido quedas, mesmo frente a esse impulso por parte do governo chinês. Então, a perspectiva é muito ruim. Eu vou voltar a dizer para vocês que é uma bolha de 600 bilhões de dólares que estão investidos no mercado de real estate chinês, no mercado imobiliário chinês, e são mais de 100 milhões de casas, apartamentos que estão disponíveis e estão completamente vazias, né? Esse é um grande problema, uma vez que o mercado ele sofre uma cunha, que é a presença do Partido Comunista Chinês, do governo chinês, que impede que oferta e demanda cheguem a um equilíbrio. Vandick, saindo de China, mas ainda num cenário internacional, queria entender também a sua visão em relação ao acordo que foi, acho que um acordo inicial, né, vamos dizer assim, firmado ontem entre a Argentina e a FMI. A gente já viu que a Argentina, em outros momentos, já havia feito acordos, inclusive com a FMI, não conseguiu honrá-los. Agora, novamente, a FMI coloca ali, né, uma questão de desvalorização do peso para a valorização do real, algumas medidas. Você acha que essas medidas elas serão aí suficientes para conseguir trazer algum fôlego para a Argentina, para a economia da Argentina? Não. A Argentina é uma nação falida, né? A cada 10 anos ela dá o calote a alguém, é o país que... Não sei se é o número 1, o número 2, mas ela está entre os top 3 maiores caloteiros da história. A Argentina ela tem feito, pelos últimos 70 anos, todas as escolhas erradas possíveis em termos econômicos. Ela tem uma quantidade enorme de funcionários públicos. Esses funcionários públicos comem um pedaço muito grande das receitas. A gente tem que ter muita entrada de caixa para usar em consumo próprio ao invés de investimentos. Isso é parecido com o que está acontecendo no Brasil, só que o Brasil é um país muito maior, a gente sofre menos com isso. Então, a Argentina hoje tem uma força de trabalho pequena. Eu diria que provavelmente a força de trabalho argentina seria da iniciativa privada, deve ser em torno de 30% dos trabalhadores. E isso impacta muito negativamente o peso do governo na Argentina, que não tem como pagar a sua existência mais. Portanto, a Argentina tem que fazer um processo de austeridade, um corte profundo de custos do governo e manter o peso bastante desvalorizado para tentar exportar o seu caminho em busca de novos dólares. Sem essa desvalorização, que vai gerar mais inflação ainda na Argentina, a Argentina não vai conseguir obter os dólares necessários para poder honrar as suas obrigações com o FMI e outros organismos internacionais. Então, não vejo grandes novidades. A Argentina vai entrar em default. Se não entrar agora, ela entra em 2, 3, mas não passa 6 meses sem precisar renovar esses acordos periódicos com o FMI. A Argentina precisa de uma mudança radical.